que é um apaixonado por leitura, por livros. Elvis, que alegria te receber aqui, viu? Eu fico muito feliz pelo convite da Isa, muito obrigado, é um grande privilégio estar aqui com você essa manhã. É um prazer muito grande mesmo. E olha, ele gosta tanto de livros que ele veio trabalhar onde? Em uma editora. Ele trabalha aqui na nossa editora Ezion. Já tem tempo que você está aqui com a gente? Já vai fazer 3 anos. 3 anos. Olha só que incrível. Você gosta tanto de livros, de ler, que você veio parar numa editora, é isso? Sim, com Esse certeza. foi o caminho que a vida trouxe para você? Que a vida trouxe. Eu sempre tive muita vontade, né? Sempre trabalhei no mercado, no modo geral, mas eu sempre tive muita vontade de trabalhar aqui na igreja. E aí, quando eu vi que a editora nasceu, eu falei, opa, deixa eu tentar ali me encaixar ali dentro da editora, de que forma eu posso contribuir, né? E para mim foi um grande privilégio, porque, sem dúvidas, eu sou cercado de livros diariamente, né? E isso, além de eu gostar muito de leitura, isso me impulsiona muito a ler cada vez mais, né? Então, os bate-papos, as conversas, ali as entrelinhas que contribuem. Entendi. E assim, o que você faz? Qual é a sua função na editora Ezion? Hoje eu trabalho no departamento comercial e financeiro da editora, contribuo nas 2 áreas e também contribuo na parte estratégica da editora. Ah, entendi. Então já tem bastante trabalho, viu, gente? Provavelmente você de casa está reconhecendo o Elvis, é um parceiro nosso aqui no Tudo Mais, faz um trabalho lindo no nosso quadro Meus Grifos. Você gosta de participar deste quadro? Como que é assim? Como que você aceitou esse desafio aqui da gente para separar um trecho ali de um livro, para destacar, para as pessoas terem mais conhecimento? Para mim foi uma grande alegria, Isa, participar, porque sem dúvidas é transmitir aquilo que nós já temos, né? Sem dúvidas é a leitura, aquilo que nos marca e a gente poder transmitir para outras pessoas. Porque eu acho que assim, principalmente eu, quando eu não tenho um livro para ler, eu fico meio perdido, né? Mas não é por não ter opção, mas é por saber qual livro ler naquele momento. Né? E sempre quando a gente tem uma indicação de alguém que já leu ou que fala um pouquinho do livro e nos gera curiosidade para aquele momento, então, sem dúvidas, é uma ótima indicação para aquele momento e a gente consegue aproveitar muito o livro e a leitura. Exatamente. Até porque, gente, vamos lá, né? Ninguém nasce leitor, né? A gente, ao longo da vida, é que desenvolve este interesse. O Elvis mesmo estava contando aqui para gente que ele não era um super leitor, né? De repente você teve ali um conhecimento, né? Uma vontade de ter um conhecimento e aí começou e não parou mais. Verdade, é verdade, porque eu sempre fui muito preguiçoso para leitura, né? Eu sempre fui um aluno muito estudioso, mas eu sempre fui muito preguiçoso para livros, né? E eu passando numa livraria, uns 7, 8 anos atrás, eu vi um livro que me chamou a atenção, que era um livro que não é cristão, mas ali na leitura eu falei, me chamou muita atenção e eu comecei a ler, e a partir dali eu já não parei mais. Né? No começo a gente é devagar mesmo, é um livro, dá uma pausa, quem sabe outro livro quando encontra um tema interessante, mas depois que eu entrei para a teologia da Isa, aí pronto. Aí foi um livro atrás do outro, na faculdade a gente já lê muitos livros, né? E depois disso você acumula toda uma lista de leitura. E aí tem os livros que você precisa ler para a faculdade, para trabalho, provas, etc. E depois tem os livros que você quer ler para a vida, né? E aí a lista é infinda. Assim, sem falar em estudos, né? Porque a gente lê livros ali na infância, por causa da escola, tem provas e tudo mais, que você leu para a vida. Foi este que você disse aí que você passou pela livraria e ficou curioso? Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro, porque a faculdade veio depois. Tá. Então, esse foi o primeiro ali que eu comecei a ler. Sem a obrigação. Sem a obrigação e que eu li realmente por vontade, porque eu queria e realmente eu li até o final. Ah, entendi. Né? Porque a gente sempre tem aquele livro, né, Daísa, que a gente começa a ler e daqui a pouco... não vai pro fim, não vai pro fim. E não aí você jeito. tenta o outro, não vai pro fim. Aí você vai fazendo um acumulado de livros pela metade. Pela metade. E até você engatar na leitura, como você falou, a gente não nasce um leitor, a gente vai se tornando aos poucos. Isso. Então, realmente, depois que você começa a pegar ali os macetes do livro e tal, aí que você começa a ler com mais fluidez. E hoje, a sua preferência são livros teológicos? Hoje são livros teológicos. Esses são os preferidos? E os preferidos. Eu leio também muito por conta da área de finanças. Ah, do seu trabalho. Do meu trabalho. Então, eu também preciso ler um pouco de finanças, mas eu gosto também muito de ficção cristã. É mesmo? Olha só, indica um pra gente?
Eu tô lendo, né, ficção cristã, porque assim, eu não consigo ler um livro de cada vez, por conta do trabalho, por conta da lista, por conta da vida. Então eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo. E o que eu tô lendo de ficção cristã é a saga Windfather, da editora Trinitas. Estou lendo o volume 1, eles são 3 volumes, e em breve sairá o 4º volume. Então eu comecei a ler essa saga aí e realmente eu tenho gostado muito da forma como eles escrevem a história e eu não vou dar spoilers para que você possa conhecer. Exatamente. Mas olha, gente, como eu disse, hoje tem presente aqui no Tudo Mais para você. Aí no chat do programa tem um link, você faz um cadastro rapidinho e nós vamos sortear daqui a pouquinho, olha só, o talão de cheques do Banco da Fé de Charles Spurgeon. É um livro devocional, né, Elvis, assim. Então tá no comecinho do ano, dá tempo ainda, né, de ler esses dias que ficaram para trás e começar um devocional por dia. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Sim, sem dúvidas, Thais. Eu acho que o grande diferencial desse livro é que ele não é datado, né? Então você pode começar ele a qualquer data do ano. E aí você não fica com aquele sentimento, puxa, já perdi alguns dias porque o ano já começou, né? Esse devocional é o meu devocional diário, que eu leio junto ali com a Bíblia, né? Ele sempre é o meu braço de apoio, né? Então eu já leio ele há algum tempo. E eu sempre gosto de reler ele porque realmente ele fala sobre essa temática, né? Que é o Céus é um banco e você pode ir até ele sacar diariamente uma promessa para a sua vida, uma bênção para a sua vida, algo que você pode aplicar para aquele dia. Então é um devocional e realmente é por isso que ele é diário. Então todos os dias ali você vai e você tem uma promessa que você possa sacar. Ai, que maravilhoso, Elvis. Então você de casa, corre aí para o nosso chat. Faça ali a sua inscrição, é bem curtinha, é um cadastro fácil de fazer. Daqui a pouquinho nós vamos sortear, então, e mandar para sua casa, entendeu? Você vai receber de presente aqui da editora Ezion e do Tudo Mais, aí na sua casa. E ó, você me disse, eu sei que você tem aí uma rotina de leitura. Sim. Gente, ele consegue ler, assim, tipo, 2, 3 livros ao mesmo tempo. Tipo, como que é isso? Como que você divide de manhã um tipo de livro, à tarde outro, à noite outro? Como é isso, hein? É exatamente assim, né? Eu gosto muito mais de ler pelo período da manhã, né? Então eu tenho muita facilidade em ler em ônibus, em ler no transporte. Eu prefiro vir trabalhar aqui de ônibus exatamente porque eu aproveito esse tempo para colocar a leitura em dias, né? Então no período da manhã, geralmente eu gosto de ler ou ficção, depende se eu preciso realmente concluir aquele livro, ou a da área de finanças, que é a área pessoal que eu trabalho, né? Logo em seguida eu já faço meu devocional assim que eu chego aqui na editora, então eu tenho a leitura da Bíblia e mais o devocional, o talão de cheques, e aí no final do dia eu vou intercalando, né? Então eu sempre tenho um livro de ficção, que geralmente é uma leitura mais fluida, né? Mais fácil ali para poder ler, ou geralmente eu tenho algum outro livro teológico que eu também faço na volta para casa. Então, via de regra, eu estou lendo de 3 a 5 livros, é uma média que eu estou lendo simultaneamente. Não é incrível? Você aí de casa parou para pensar, que nem eu parei aqui, né? Você conseguiria? Então, e fica aí uma dica maravilhosa do Elvis, entendeu? Se você tem essa facilidade, tem gente que passa mal no transporte, Sim, né? sim, Não consegue, é às vezes verdade, dá náusea e tudo mais. Mas se você tem essa facilidade que nem o Elvis, não é mesmo? De fazer leitura, de conseguir ler em transporte, fica aí uma ótima dica, né? Para ter mais conhecimento. E a gente fez umas contas aqui. Você lê uma média de 2 livros por mês. Uma média. Uma média de 2 livros por mês. Concluídos. Concluídos, né? Vamos lá, tá lendo Concluídos. 4, mas ele não lê os 4 Isso. dentro de um mês, né? Sim. Mas assim, numa média, aí quase 20 livros por ano. 20 livros por ano. Mais ou menos isso. Concluídos mais ou menos isso. Me conta uma coisa, Elvis, assim, você gosta? Você acha que quando você está nessa imersão dentro do livro, você desconecta e fica ali, né? Me conta, como é isso? Sim, para mim realmente é uma história que está sendo contada e que de fato eu não sei qual é essa história, né? E eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então por isso que eu gosto muito de ficção, porque vai o desenrolar ali da história e é uma história que eu não conheço, o que que vai acontecer, e fica aquele suspense e aí vai, né? E eu acho que a leitura, ela tem essa capacidade de nos comunicar e também de nos encontrar em um determinado momento da vida e que talvez nós estejamos precisando daquele livro e que aquele livro tenha o poder de nos falar e de nos transformar.
que eu Sim. acho que essa é a grande diferença dos livros de literatura cristã, né? Não é só uma história, ela tem o poder de transformar as nossas vidas e transformar o nosso coração, né? Através da palavra de Deus que está ali intrínseca, né? Nos mandamentos e nos preceitos dos livros, que os livros nos trazem, né? Então eu sempre falo que esses livros, eles nos trazem e nos transformam. E a partir do momento que ele nos transforma, a gente consegue, né, indicar para que o outro também seja transformado, né? Então a gente cria uma comunidade de Uhum. leitura, né? E uma dica, né, que a gente estava falando aqui da quantidade de livros que eu leio, eu sempre tenho uma playlist, né, que eu não gosto de ler com música, Ah, né, tá. música cantada, mas eu gosto de ler com música Instrumental. instrumental. Então, para cada livro, eu sempre separo uma playlist, porque a partir do momento que eu começo a ouvir aquela playlist dentro do transporte, eu já remeto àquela leitura. Então, eu Ah, consigo fazer essa divisão, sabe? E para não poder misturar ali os temas, porque são temas diferentes, né? Finanças, ficção cristã, teologia. Então, acaba sendo temas diferentes, então eu consigo separar uma playlist para cada livro e isso me ajuda bastante. Fica uma dica aí para você que está em casa. e tá vendo só, gente, como, é, né, quando ele começa a contar o tanto que exercita o cérebro, né? Porque a hora que coloca a playlist daquele livro, aquela música daquele livro, você já entra para aquela história, você já se remete àquele conteúdo. O hábito de leitura, você acha aí que facilita é, a comunicação, a interpretação? Você acha que ajuda? Sim, sem dúvidas, Daísa. Ele é um Uhum. hábito que realmente nos consegue fazer, né, nos comunicar melhor, a Sim. partir do momento que você também já começa a carregar uma gama, né, de conhecimento sobre determinado assunto, etc e tal. Principalmente porque hoje nós temos muitos livros, né, de aconselhamento cristão, e realmente quando você vai aconselhar uma pessoa, às vezes é muito difícil você encontrar o ponto em que realmente aquela pessoa se encontra, né? Então, os livros de aconselhamento cristão bíblico, realmente ele te ajuda a ter essa facilidade de você poder encontrar a pessoa e falar exatamente para ela aquilo que ela precisa naquele momento. Que eu acho que essa é a grande dádiva, né? A gente poder transmitir conhecimento e ajudar as outras pessoas que estejam passando por qualquer tipo de situação possível. É impressionante, é verdade isso. E como eu disse para vocês, a gente vai sortear daqui a pouquinho de presente aí para você, leitor que gosta, né, de ler, que gosta de ter esse hábito da leitura, este presente mais do que especial para você que está acompanhando a gente aqui no Tudo Mais. O talão de cheques do Banco da Fé de Charles Spurgeon vai aqui no nosso chat do programa, tem um link lá. Entra nesse link, faz esse cadastro que daqui a pouquinho a gente vai sortear e mandar aí para sua casa um presente da editora Ezion e as da gente aqui do Tudo Mais. E tem bastante gente no chat, Que viu? legal, Olha, tem gente aqui bacana. até que mandou um abraço para você. Olha, Nascido de novo, Elvis, meu amigo. sim, Adriano Pereira, o Alci tá aqui com a gente, Luiz Gabriel, Ivonildo, a Solange, Ilka. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fazem aí o cadastro, daqui a pouquinho a gente vai sortear. Ô Elvis, eu estava procurando aqui sobre leitura, e olha só o que eu achei. As vantagens de ser um leitor, né? Fortalece a atividade cerebral. Você acabou de dar um exemplo de que isso é verdade, né? Que verdade. quando Uhum, você já entra ali na música, você se direciona para aquele conteúdo do sim. livro. Melhora as habilidades de escrita, aumenta as habilidades de comunicação, desenvolve o pensamento crítico. Você acha que tudo isso você consegue tirar da leitura? Com certeza, Daísa, com certeza. Realmente ajuda muito e ajuda realmente a gente a pensar melhor, a se comunicar melhor, a falar melhor, né? E eu sempre falo que o tempo que você tira para a leitura, ele é um tempo só seu, Uhum, né? A gente se desconecta um pouco, sim. né, da tecnologia, que a gente sabe que é importante, mas que muitas das vezes a gente fica muito preso ali, né? Então, quando você está ali na leitura, o seu cérebro começa a caminhar mais devagar, porque você não tem uma capacidade de leitura muito rápida, né, do seu Sim. cérebro absorver ali as palavras. Então, eu desacelero, né, falando por mim, eu desacelero e aí eu tenho ali o meu momento de leitura, Olha, isso o é meu incrível, porque momento particular, hoje a gente tem essa vida super acelerada, super principalmente acelerado. o pensamento acelerado. E é verdade, quando a gente começa a ler, você tem que se acalmar, Calma. porque senão você se perde ali na leitura, aí você tem que voltar para começar de novo. Você prefere o livro físico
Ou vai aqui no celular, no tablet, no Kindle? É, a Como? dúvida que realmente não quer. Eu prefiro o livro físico, sem sombra de dúvidas, até É mesmo para a gostoso, né? Bíblia e para É. o livro, porque eu tenho aquela mania de cheirar o livro, Ah, eu também gosto. né? Então, então eu tenho essa mania de cheirar o livro e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quanto mais eu conseguir me desconectar de eletrônicos ou de tecnologia, que eu já trabalho o dia inteiro com todos esses equipamentos, né? Então, quanto mais eu consigo me desconectar para o livro, que ali não vai chegar nenhuma notificação, não vai chegar nada, Uhum. não vai te atrapalhar, mas eu gosto. E então eu preferi, eu também tenho a minha mini biblioteca em casa, né? Que a gente vai comprando o livro, vai ganhando o livro, vai recebendo indicação. Sim. Então eu vou montando ali os meus nichos de acordo com temas, enfim, tem os teológicos também, e aí vai. E você já leu 2 vezes o mesmo livro ou leu, tá lido e já era? Leio. Se o Volta livro para ler de novo? É, realmente, se o livro for muito bom e principalmente se eu estiver precisando naquele momento daquele livro. Tá. Então, realmente, eu leio novamente porque é precioso. Ou até mesmo quando você vai aconselhar alguém, né? Sim. Que você remete a um livro que você já leu, você fala, puxa, eu vou reler ali. Talvez não o livro todo, talvez a parte que você precisa, né? Realmente para poder aconselhar outra pessoa. Excelente, Elvis. Então, gente, vamos aí preparar o nosso sorteio. Vamos, ô Fê, você prepara o sorteio aí pra gente. Enquanto isso, eu faço mais uma perguntinha aqui pro Elvis. Me diz uma coisa. É, são muitos títulos na editora Ezion. Você gosta disso, de viver assim, cercado Essa de imersão, livros, né, nessa de livro. imersão? A Ezion fica aqui do nosso ladinho, você entra Sim. lá, aquele cheiro de livro. É muito bom, não é mesmo, Sim, Elvis? com certeza. É um sentimento muito bom, principalmente quando a gente vai fazer um lançamento. Principalmente quando a gente vai fazer um lançamento, né? Que a gente vê ali tudo se formando, o livro se formando. Ah, E então realmente assim é muito precioso, porque quando a gente vê o livro pronto, chegou, a gente fica toda naquela expectativa, nossa, como ficou legal, saiu com as cores que a gente queria, né? Então realmente a gente vai conseguir transmitir. E o grande foco, né, da editora Ezion, publicar livros uhum. cristãos, literatura cristã, é poder alcançar e servir melhor a igreja, servir melhor o povo de Deus, com boa literatura cristã, pautadas nos princípios bíblicos e que realmente venha encontrar o coração das pessoas, venha poder transformar e ajudar em momentos de dificuldade, né, em momentos que realmente elas estejam passando por algum período difícil. E é muito importante a gente lembrar que todo o lucro aí arrecadado com a venda dos livros da editora Ezion, esse lucro, esse dinheiro é destinado automaticamente, né, Elvis, Para a ali obra missionária. para as missões, para a obra Sim, missionária aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ou seja, além de trabalhar no que você gosta, além de estar aí cercado, né, por uma biblioteca enorme ali na editora Ezion, seu trabalho é missionário. sim, o trabalho da gente é missionário, Aham, né? A gente contribui, né, diretamente e indiretamente com sim. missões, né? Diretamente quando a gente pode ir, indiretamente quando a gente envia os recursos e a gente sabe que o nosso trabalho está sendo desenvolvido exatamente para contribuir com missões, para alcançar outras vidas, talvez não com a literatura diretamente, mas de outras formas que necessitar, né? Também com o projeto missionário das famílias que estão Uhum. pregando o evangelho ao redor do mundo, então realmente é muito gratificante. Sem dúvidas, né? Podemos lá, Fê? Tá pronto aí? A gente já consegue fazer o sorteio? Vamos rodar? Vamos ver quem vai levar? Vamos lá, Elvis, vamos Tchan, ver. tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Para onde será que vai esse livro, hein, gente? Vamos ver. Na Tem muitas, expectativa alta, tem hein? muitas. Luiz Gabriel dos Anjos Machado Brito. Parabéns, Luiz Gabriel. Muito obrigada de Parabéns, Luiz coração Gabriel. pela participação aqui no Tudo Mais. A gente ficou muito feliz pela sua participação. Luiz Gabriel dos Anjos Machado Brito. Leva então aí, Elvis, olha. Um ótimo devocional. Viu só, gente, o talão de cheques. Logo depois do programa a gente entra em contato com você. Vamos pegar os seus dados, o seu endereço e a gente envia aí para sua casa. Muito obrigada, viu? É muito bom isso também, não é? Sim, Poder com certeza. presentear, ainda mais com um presente Sim. como este. Exatamente, Não é porque eu mesmo? gosto muito de ganhar livros, né? Então as pessoas me perguntam, Elvis, eu não sei o que te dar de presente. Eu falo, me dê livros.
Tá vendo? né? Se quiser, eu até indico da lista que tá Eu lá. tenho uma listinha aqui, eu vou só te enviar, você É, fica à eu vontade. indico. E eu queria indicar hoje, eu posso indicar um Claro, livro? pode não, deve. Queria indicar um livro que eu comecei a ler e realmente eu acho que é muito pertinente para os tempos que nós estamos vivendo hoje, que é Pregação na Pós-Modernidade, lá da editora Pronobis, né? E o subtítulo dele é Como Ser Biblicamente Fiel e Culturalmente Relevante. Né? Eu acho que é exatamente no contexto que nós estamos inseridos hoje, né? Que realmente tem muitas ideologias que querem deturpar o evangelho, e daí isso é complicado porque a gente perde o poder de conseguir comunicar o evangelho na sua, né, na forma como nós já conhecemos e aquilo que nos já alcançou, mas realmente ele traz algumas nuances de como a gente pode fazer isso na modernidade hoje, sem que o evangelho perca a sua essência, que eu acho que é o principal, né? Porque se o evangelho perder a sua essência, aí vira liberalismo, não tem mais Exatamente. nada a ver. Né? Então, realmente, eu gostaria de indicar esse livro. É um livro que eu estou ali na introdução e eu sou assim, Daís. Se eu não conseguir compreender a introdução ou aquele capítulo que eu Ixi, estou, passa pra frente. eu permaneço ali. Ah, não, Pelo você não contrário, para? não. Eu Olha, permaneço ali até compreender o que realmente o autor quer trazer e aí depois eu sigo. você insiste, então. Entendeu? Eu insisto. Eu Que bom. insisto até eu conseguir compreender realmente aquela ideia que ele está trazendo, para ver se realmente é uma ideia que eu concorde ou é uma ideia bíblica, que eu acho que é o principal hoje em dia, Sim. né? E aí dali eu sigo. Que legal. Elvis, quero te agradecer demais. Obrigada pelo presente aqui da Imagina. Editora Zion, que o Luiz Gabriel vai receber em casa. Foi com muita alegria que a gente te recebeu aqui hoje para Que falar um bom. pouquinho, conhecer um pouquinho mais aí desse seu lado leitor. Que É legal. bom demais? É bom demais. Eu agradeço, Daísa. Muito obrigado por estar aqui hoje nessa manhã. Muito obrigado você que nos assistiu. Precisando, estamos à disposição. E a gente chama, sem dúvidas. Obrigada. Que Deus te certeza. abençoe muito, Amém. viu? Deus te abençoe.